Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, nós estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec, a Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, por mais ou menos 15 minutos. Hoje vamos dar continuidade, nós que estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro segundo é composto por 11 capítulos, estamos ainda no capítulo 6 e no subitem que trata da escolha das provas. Nesse subitem, nós vimos ontem a questão 266, pergunta e resposta de Kardec. Pergunta de Kardec e resposta dos espíritos superiores. E hoje vamos repassar, só para lembrarmos a pergunta e a resposta, e vamos ver o comentário que Kardec faz sobre essa questão, que é a seguinte: não parece natural, pergunta Kardec, que se escolham as provas menos dolorosas? Quer dizer, ele está pensando como um encarnado. Não é? Se nos dessem aqui a escolher, bom, você prefere uma prova mais dolorosa ou menos dolorosa? Direto nós escolheríamos a menos dolorosa. Diríamos até, não sou masoquista, não gosto de sofrer. Então, seria extremamente razoável. Por isso ele diz, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Mas olha, a escolha das provas não é feita quando estamos encarnados, mas quando estamos desencarnados no estado errante, na erraticidade. E lá, como espíritos que vamos de novo reencarnar, temos uma visão da nossa realidade espiritual que nós não temos na carne. Por quê? Porque não lembramos do passado, não lembramos dos sentimentos que temos, as lembranças dos erros que cometemos, não lembramos da nossa profunda vontade de progredirmos e de enfrentarmos as lições, muitas vezes difíceis, que nos levem ao aprendizado moral e, consequentemente, ao progresso. Então, o que parece natural, se fosse na carne, seria, mas como é no mundo espiritual, já não é natural. Natural que priorizemos o ganho moral e não a dificuldade em si. Muitas vezes os espíritos superiores têm que nos conter, porque nós, como não estamos encarnados, dizemos, eu quero resolver isto, pode ser o que for. Não, eles dizem assim, não pode ser o que for, não, porque tem certas coisas que você não está preparado para enfrentar, ou preparada para enfrentar. Muito bem. Resposta dos espíritos, então, à questão levantada por Kardec, se não seria natural esperar que se escolhessem provas menos difíceis? E eles respondem, para vós sim, para vós quem? Encarnados. Para o espírito, ou seja, desencarnado, não. Quando este, o desencarnado, se desprende da matéria, a ilusão provocada pelos limites da materialidade à nossa percepção, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Vejamos, então, o comentário de Kardec. Sob a influência das ideias carnais, o ser humano na Terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as provas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros
da materialidade, não é? Com a inalterável felicidade que entrevê. Então, das esferas mais altas. Então, ele pesa, não é? Aqui, esses prazeres são rápidos e muitas vezes ainda nos comprometem mais na sombra que não queremos mais. Então, ele compara a fugacidade, não é? A rapidez de um prazer terreno com a permanência de um estado elevado, mais elevado, que nos traga paz e bem-estar. Então, é o que ele fala dessa comparação. Então, na vida espiritual, ele compara os gozos fugazes com a inalterável felicidade que entrevê nas esferas mais altas. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, consequentemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Vamos lembrar daqueles que saíram da Europa para descobrir aqui a América. Descobrir, né, na visão, claro, do europeu, que já tinha gente aqui morando, já tinha descoberto, né? Mas saíram lá, atravessaram um oceano onde eles imaginavam que tinham muitos monstros e isso e aquilo, para alcançar objetivos que eles consideravam extremamente importantes. Então, sabe esse que escolhe descobrir outras terras, queria no passado, hoje em dia já não tem mais terra nenhuma para descobrir. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. Continua Kardec. A doutrina da liberdade que temos de escolher, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diferente da vossa, de encarnados. Vislumbram um objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes, passageiros do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submeterem voluntariamente a todas as dificuldades da vida corporal, pedindo eles mesmos as dificuldades que possam fazê-lo chegar mais depressa ao progresso que eles anseiam alcançar. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito, o desencarnado, não dê preferência a existências mais suaves. Ele não dá. Ele quer existências mais que exijam mais esforço, porque lhe dará tirará disso um melhor proveito. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ainda somos espíritos imperfeitos, não é? Ele a entrevê e é para fruí-la que trata de se melhorar. Então, essa vida isenta de amarguras,
que é o que nós desejamos, mas ainda não podemos usufruir, porque ainda estamos como espíritos imperfeitos, nos leva a fazermos escolhas que nos facultem alcançar esse estágio mais à frente e mais ao alto, não é? Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes? Que faz a pessoa que passa uma parte de sua vida trabalhar sem trégua nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que se impôs a si mesmo com vistas a um futuro melhor. O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveito se forem bem-sucedidas. Ou esses espíritos, não é? Se forem bem-sucedidos. A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens, os seres humanos, se submetem para avançar nas carreiras que escolheram? E quanto exige, não é? Quantas pessoas que se esforçam enormemente para conseguirem passar no concurso. Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Então, a vida humana, ou seja, a vida aqui encarnada, é assim uma cópia da vida espiritual. Nela, nessa vida encarnada, nós encontramos em menor escala todas as peripécias da outra. Então, nós vemos também lá no livro Nosso Lar que quando André Luiz está na casa de uma senhora que o recebe, e ele vê um quadro e diz: eu vi este quadro num museu. Este é uma cópia daquele quadro? E ela diz: não, aquele é que é uma cópia deste quadro. Interessante, né? É isso que ele está dizendo aqui. Se, pois, na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao ser humano escolher sua existência, são como os míopes. São como os míopes, que só veem o que tocam. Sim, porque naquele tempo não tinham os óculos que nós temos, as lentes, não é? Que nós temos hoje. Coitadinhos. Mas estamos aí com o progresso já nos possibilitando enxergar também. São como os míopes que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que, ao lhes perguntar que profissão preferem, respondem: pasteleiros ou confeiteiros. Tal o viajante que, no fundo de um vale ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Por quê? Nevoeiro, impede a visão. Chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá que transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante do sopé da montanha, ou seja, não tem essa visão do alto da montanha sobre o futuro espiritual.
O espírito encarnado é como viajante do sopé da montanha. Uma vez desembaraçado dos laços terrestres, quando desencarna, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico da montanha. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, aqui fazendo uma comparação, a meta é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. E Kardec conclui dizendo, vamos concluir, todos os espíritos dizem que no estado errante pesquisam, estudam, observam a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corporal? Frequentemente não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corporais, senão fases, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra, esta encarnada, não é? É transitória e passageira. Muito bem. Então, este é o comentário de Kardec para a escolha das provas que é feita antes de reencarnarmos e que não é, como muitas vezes pode-se pensar, pelas mais fáceis. Queremos progredir. Esta é a base da nossa escolha. Amanhã voltaremos, dando continuidade ao nosso estudo no programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.